Em sua mente, imagine o aço vermelho incandescente entrando no forno, rendendo-se ao calor até se tornar mais forte, mais resistente. Assim como o oleiro molda o barro úmido, amolecendo-o com sua mão paciente antes de transformá-lo em vasos preciosos, as provações aquecem e amassam sua alma, dando-lhe nova forma e firmeza. Isaías nos lembra: eu te provei, mas não te deixei ser consumido. Isaías 48:10. Cada chama que você enfrenta não busca destruí-lo, mas forjar-lhe o caráter, temperar as raízes internas para que resistam a vendavais futuros. E se, após a crise, você se sente quebrado, como se o solo do seu coração tivesse sido arado sem receber semente, saiba que essa dor invisível também clama por renovo. Há um cansaço que não se revela em palavras, um peso no peito tão denso que o ar parece faltar. Você se esforça para seguir em frente, mas dentro de si, há um vazio que murmura lembranças de perda, de uma força interior que parece ter sido drenada pela tempestade. Reconhecer essa exaustão não envergonha, mas acolhe a verdade, para que busquemos a restauração. Napoleon Hill nos ensinou que cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente, como se o obstáculo carregasse um grão precioso em seu íntimo. A pedra no caminho não é apenas um empecilho, mas o berço de um novo florescer. Quando olhamos para as dificuldades com o olhar do desejo ardente, percebemos que cada desafio pode alimentar nossos sonhos, adubar o solo interno e preparar a terra para a colheita de uma fé mais robusta. Augusto Cury alerta que a mente sobrecarregada, pressionada pela tensão constante, torna-se vulnerável, perdendo a clareza e o equilíbrio emocional. Como um rio turvo após a enchente, nossos pensamentos se confundem e a bússola interna parece falhar. Somente uma restauração ativa, exercícios de presença, meditação em versículos que falam de cura, práticas diárias de gratidão, consegue devolver a calma ao leito mental, recolocar a água em seu curso natural e revelar o brilho submerso das águas tranquilas. Por isso, convido você a olhar com reverência e coragem para as cicatrizes que marcam sua jornada. Não as veja como feridas permanentes, mas como inscrições divinas que apontam para o lugar em que Deus trabalhou, para o ponto em que a lâmina da provação cortou fundo, preparando-o para um renovo poderoso. Escolha hoje reconhecer suas marcas, não como sinal de derrota, mas como sinal de vida, porque é justamente sobre esse terreno preparado que a vida nova irá brotar. Supere, restaure, prospere, supere, restaure, prospere. Em meio ao silêncio que se segue à tormenta, há um peso que cala a alma e cobra um horizonte de esperança. Você carrega dentro de si uma inquietação profunda, como se o solo interno tivesse sido revirado por um arado afiado, deixando expostas raízes nuas e feridas que tardam a cicatrizar. Esse pós-trauma ecoa no coração como um clamor mudo. Onde estás, Deus, em meio a esta ruína? Salmo 34:18 sussurra que o Senhor está perto dos quebrantados. Ainda assim, o silêncio parece condenatório, reforçando a sensação de abandono. Cada lembrança das horas mais sombrias revive o frio na espinha, o desamparo de quem esperava conforto e encontrou apenas o eco do vazio. A urgência de reconstruir aparece como um grito contido, pulsando uma dor que não se manifesta em lágrimas fáceis, mas em um cansaço silencioso que rouba a alegria do amanhecer. Essa ferida íntima pede algo mais do que consolo. Ela exige uma transformação profunda, um movimento que vá além de simplesmente sobreviver à memória. Quando reconhecemos essa dor, permitimos que ela nos conduza à presença de Deus, não como acusação, mas como caminho de restauração. A promessa de que Deus cura corações partidos ganha novo sabor quando abrimos espaço para sentir a cicatriz, tocá-la em oração e entregá-la por inteiro ao oleiro divino. É nessa entrega que o terreno árido se prepara para receber a semente da renovação, e o cansaço se converte na força suave que impulsiona o renascer. Nesta travessia, cada respiração consciente e cada versículo meditado funcionam como gotas de orvalho que umedecem a terra ressecada do seu interior. Salmo 51:12 clama: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que essa oração se torne seu cântico alegre no meio da reconstrução, lembrando que a dor que pede transformação também traz em si a potência do novo brotar. Muitos carregam a crença de que a dor é punição, como se cada lágrima fosse um selo de condenação. Mas Tiago nos ensina que a prova da vossa fé produz perseverança,
e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem vos faltar coisa alguma. Tiago 1:2-4. A tribulação, longe de ser um castigo, funciona como um oleiro que aperfeiçoa a cerâmica, removendo impurezas e fortalecendo a estrutura interna. Psicologicamente, esse processo é reconhecido como crescimento pós-traumático, no qual o cérebro, ao enfrentar o estresse agudo, reorganiza-se para emergir mais resiliente, criando novas sinapses que suportam futuras crises com maior equilíbrio. Quando compreendemos que a adversidade é solo fértil para a fé, passamos a olhar para as dificuldades como parte do plano divino de edificação. Cada dificuldade testada molda nossa identidade, assim como o afiar de uma lâmina polida faz o metal cortar com mais precisão. Passamos a perceber que a graça de Deus não nos preserva de toda dor, mas nos acompanha dentro dela, guiando-nos para um propósito maior. Essa revelação transforma o sofrimento em um aliado silencioso, que com o tempo produz frutos de empatia, sabedoria e força interior. No silêncio do grão caído à terra, jaz um segredo poderoso. A vida precisa ser esmagada para brotar. João 12:24 revela que assim como o grão de trigo morre para produzir muitos grãos, cada crise em sua vida carrega em si a promessa de raízes mais profundas e de um florescer grandioso. Quando a casca externa se quebra sob a pressão, algo novo germina no interior, impulsionado pela força que só o abrasador da adversidade pode despertar. Imagine a pequena semente enterrada na escuridão. Ela não teme o peso da terra, mas se aproveita dele para erguer sua raiz, buscar a umidade e, enfim, romper a superfície. Nesse processo, a resistência crescente molda sua estrutura, tornando-a capaz de sustentar o caule e as folhas que virão. Assim é a alma antifrágil. Ela não apenas resiste ao choque, mas se fortalece com ele, utilizando cada experiência para crescer em resiliência e fé. A neurociência emocional mostra que, quando expomos o cérebro a desafios controlados e depois celebramos cada conquista, criamos um ciclo de crescimento adaptativo. As sinapses se multiplicam, os circuitos de estresse se transformam em caminhos de superação e a percepção de autoeficácia floresce. Da mesma forma, cada crise enfrentada, cada lágrima derramada e cada oração sustentada se somam a uma teia interna que sustenta a coragem de avançar, mesmo quando o futuro parece incerto. Permita-se ver a adversidade não como inimiga, mas como mestre que ensina a robustez do caráter. Olhe para suas lutas passadas e descubra nelas a força silenciosa que o trouxe até aqui. Da mesma forma que o grão esmagado dá origem a uma planta majestosa, as provações de sua vida podem gerar em você uma fé inabalável e uma capacidade de florescer contra todas as expectativas. Supere, restaure, prospere. Supere, restaure, prospere. Reconhecer a ferida em oração e entregá-la a Deus. Há um instante de silêncio pesado quando permitimos que a dor se torne palavra. Feche os olhos e sinta o peso da cicatriz no peito. Coloque-o diante do Altíssimo como oferta sincera. Ao pronunciar cada sílaba do seu sofrimento, a mente que antes divagava em ecos de autopiedade se ancora no presente da compaixão divina. Nesse ato de vulnerabilidade, você confia a Deus aquilo que jamais caberia apenas em seus próprios braços. Rememorar versículos que falam de renovo, Esdras 9:8, Salmo 51:12. Leve seu espírito até as páginas que narram a fidelidade do Todo-Poderoso em meio às quebras humanas. Leia Esdras 9:8, onde ele não abandona os que o buscam com sinceridade, e deixe que o clamor de Salmo 51:12 refrigera a minha alma. Ecoe em seus pensamentos. Cada palavra relida é como um bálsamo sagrado, revigorando o solo ressequido do seu interior, preparando-o para receber a semente de uma nova história. Reerguer com um pequeno ato de coragem diária que treine o músculo da antifragilidade. Escolha um gesto simples: escrever, logo ao amanhecer, uma breve declaração de gratidão pelas lições da provação. Enviar uma mensagem de carinho a alguém que também enfrenta tempestades. Dar um passo silencioso em direção a um sonho adiado. Esse ato, repetido com intenção e fé, engrandece sua confiança interna. A cada novo amanhecer, ao cumprir esse compromisso, você fortalece as fibras do seu caráter e rompe o ciclo de paralisia, transformando a restauração em movimento vivo e contínuo.